Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Quase metade dos brasileiros que fizeram exames nos últimos meses receberam o diagnóstico de que estão com estresse. Estudo norte-americano mostra que o chocolate pode fazer bem à saúde do coração. Trabalhadores do Porto do Panamá adotam uma cachorrinha que sobreviveu a uma viagem de 40 dias dentro de um container. Quase metade dos brasileiros que fizeram exames nos últimos meses receberam o diagnóstico de que estão com estresse. Embora seja um problema comum, pode ser muito prejudicial à saúde. Quando alguma coisa acontece fora do planejado, ou até mesmo preocupações do dia a dia, como pagar as contas, é normal ficar irritado. Mas uma irritação contínua pode desencadear problemas na saúde mental e física, pois em um cenário de extremo estresse, o organismo humano libera uma série de substâncias, como a adrenalina e o cortisol, que em uma situação crônica vai debilitando o sistema imunológico, deixando a pessoa mais propensa a desenvolver gripes e resfriados por conta da redução dos glóbulos brancos. Uma pesquisa recente mostrou que 49% dos brasileiros apresentaram um alto nível de estresse. Desse montante, 34% estão hipertensos. Para especialistas, a mudança da rotina causada durante a pandemia e a preocupação com a propagação da doença nesse período ajudaram a justificar essa alta. Um outro levantamento da Organização das Nações Unidas revelou que a pandemia aumentou em 25% os casos de depressão e ansiedade em todo o mundo. E, além disso, foi relatado uma alta em quadros de estresse causado pelo período de isolamento. Então, a recomendação nesse momento de retomada à vida normal é evitar conflitos e brigas, que podem resultar em estresse. E sempre que possível, viajar, sair com os amigos e desfrutar de momentos ao lado de pessoas que amamos. Com o calor atípico em meio ao inverno, uma das opções para se refrescar é ir à piscina. E por que não aproveitar e unir o útil ao saudável? A recomendação é começar a fazer natação, um esporte completo e que faz bem para todas as idades. Olha só. A natação é um esporte que garante um treino de corpo inteiro, usando todos os músculos. Segundo uma pesquisa inglesa, 30 minutos de exercício na água equivalem a 45 minutos em terra. Até mesmo um mergulho de lazer pode ser mais potente, queimando mais de 400 calorias por hora, que é equivalente a até mais que o dobro da quantidade de uma caminhada. Além disso, atletas regulares têm 28% menos risco de morte precoce e um risco 41% menor de morte devido a doenças cardíacas e derrames. Para os idosos, principalmente, que cuidam de pequenas lesões, o baixo impacto das atividades aquáticas se torna uma ótima opção. E não são apenas ganhos de curto prazo. Para aqueles dispostos a enfrentar o frio, o hormônio do bem-estar, dopamina, é liberado ao entrar em água fria, garantindo uma corrida de endorfina que pode durar horas após a secagem. De acordo com a Universidade Inglesa de Portsmouth, só de estar em um ambiente azul é possível constatar a diminuição do estresse, ansiedade e depressão. As altas temperaturas registradas no Mediterrâneo Ocidental têm preocupado especialistas. O calor nos mares pode modificar a fauna e a flora marinha, além de provocar a migração de espécies para águas menos quentes. O sinal de alerta foi ligado no Mediterrâneo Ocidental. A região passa por uma grande onda de calor marinho desde o final de maio, com temperaturas até 5 graus mais quentes do que o normal. Situação que deixa todo o ecossistema marinho da localidade ameaçado.
As condições foram expostas por um grupo de instituições especializadas em oceanografia da França, Itália, Espanha, Reino Unido e Noruega. A organização explica que em julho, desde o Mar das Baleares, na Espanha, até a Sardenha, na Itália, foram observadas temperaturas excepcionais de até 30 graus Celsius. Para muitos banhistas, essas temperaturas quentes são muito agradáveis, mas seus níveis preocupam cientistas e ambientalistas, pois podem modificar a flora e a fauna, além de provocar a migração de espécies para águas menos quentes, causando a diminuição de alguns animais típicos da região. Para combater as ondas de calor nos mares, as emissões de gases do efeito estufa devem ser reduzidas. Embora o Mediterrâneo cubra menos de 1% da superfície oceânica do planeta, ela abriga 18% de todas as espécies marinhas conhecidas, segundo um relatório da Rede de Especialistas Mediterrâneos em Mudanças Climáticas. Um estudo conduzido no Reino Unido mostrou que comer uma banana verde por dia ajuda a evitar uma série de cânceres. A pesquisa foi realizada com cerca de 1.000 pessoas com doença que predispõe o desenvolvimento de tumores ao longo de 10 anos. De acordo com os pesquisadores, uma dose diária de amido resistente, uma fibra fermentável encontrada em diversos alimentos, foi capaz de prevenir uma série de cânceres em indivíduos que tinham predisposição genética e que uma única banana verde por dia fornece a quantidade necessária desse componente. O amido resistente também é encontrado em ervilhas, aveia e outros cereais matinais, macarrão ou arroz cozido e resfriado. O grupo de cientistas analisou durante 20 anos quase 1.000 pacientes com síndrome de Lynch, doença genética que aumenta a predisposição para uma série de tumores, especialmente no aparelho digestivo. Durante o estudo, os pesquisadores perceberam que o consumo dessa substância não foi capaz de impedir o desenvolvimento de tumores intestinais, mas se mostrou eficaz ao reduzir a incidência de cânceres no trato intestinal superior. Segundo os autores, o efeito protetor do amido resistente durou 10 anos após os participantes do estudo pararem de tomar o suplemento. O amido resistente é um tipo de carboidrato que não é digerido no intestino delgado, mas que fermenta no intestino grosso, alimentando bactérias boas que habitam no local. A Organização Mundial da Saúde afirmou que ainda é muito cedo para descartar teorias sobre a origem da Covid-19. O anúncio veio pouco depois da divulgação de novos estudos, indicando que a doença surgiu pela primeira vez em um mercado de animais na China. A Organização Mundial da Saúde manteve a cautela nesta quarta-feira sobre a origem da Covid-19. De acordo com a entidade, todas as hipóteses continuam em discussão. Desvendar o mistério da procedência do vírus SARS-CoV-2 e como começou sua disseminação entre os humanos é fundamental para evitar futuras pandemias. As principais teorias já debatidas desde que a Covid apareceu no final de 2019 defendem que o vírus passou dos morcegos a um animal intermediário e depois aos humanos, ou que teria escapado de um laboratório acidentalmente. 2 estudos revisados por especialistas e publicados na revista Science na terça-feira tendem para a teoria de que o vírus foi introduzido naturalmente através do comércio de animais no mercado de Wuhan. Uma pesquisa do Instituto PET revelou que as despesas mensais com cachorros são o dobro das feitas com gatos. Ainda de acordo com o estudo, os donos de cachorros podem gastar até 44% de um salário mínimo. Vamos ver. No ano passado, o brasileiro gastou em média R$ 408,76 com cachorros e R$ 200,19 com gatos, o que corresponde a uma diferença de 104%. Mas o valor ainda pode variar de acordo com o tamanho do pet. Segundo a pesquisa, o impacto dos animais de estimação na renda mensal é um dos motivos pelos quais o número de felinos tem crescido mais do que o de caninos nos lares brasileiros. De acordo com o Censo Pet IPB, divulgado em junho, o Brasil encerrou 2021 com 149 milhões e 600 mil animais de estimação, sendo os cachorros
em primeiro lugar da lista, com 58 milhões e 100 mil. Seguido por aves, 41 milhões, e depois gatos, 27 milhões e 100 mil. Porém, a presença dos felinos nos lares tem apresentado um crescimento recorde e mais acelerado em um ano, com 6%, ante 4% dos cães e 1,5% das aves. Além disso, o Instituto PET apontou que o setor encerrou 2021 com faturamento de 51 bilhões e 700 milhões de reais, 27% a mais que em 2020, colocando o Brasil em sexto lugar no ranking mundial do mercado pet. Para 2022, a expectativa é crescer 22%. Só no primeiro trimestre deste ano, o faturamento foi de 58 bilhões e 900 milhões de reais. Grande parte desse crescimento do setor se deve ao fato dos tutores buscarem cada vez mais produtos e serviços estéticos para deixarem os pets com a aparência impecável. E olha só, imagina você receber cerca de 400 mil reais por ano para ficar em casa e provar doces. Pois é, isso mesmo, parece mentira, né? Mas esta é uma vaga de emprego que está sendo oferecida por uma empresa canadense. A empresa chamada de Candy Fun House pede apenas para que o candidato tenha uma mente criativa e seja um amante das guloseimas. Para se candidatar à vaga de diretor de doces, não é preciso experiência prévia. A empresa reitera que o interessado na vaga não tenha nenhum tipo de alergia a alimentos e precisa ter, segundo ela, as papilas gustativas de ouro, fazendo uma alusão de que o candidato precisa ser sensitivo para diferenciar os sabores dos produtos da empresa. A Candy Fun House promete ainda muita diversão ao futuro diretor de doces, mas muito trabalho também, já que será a responsabilidade do contratado decidir quais novos itens serão incorporados ao catálogo e liderar as reuniões do Conselho de Doces. Os interessados devem se inscrever até o final deste mês no perfil da empresa no LinkedIn, mas a concorrência será dura. Segundo os gestores da Candy Fun House, a empresa já recebeu milhares de candidaturas, incluindo de famílias inteiras, se oferecendo para dividir as tarefas e os trabalhos. Além do salário de 100 mil dólares canadenses anuais, cerca de 400 mil reais, o futuro funcionário terá direito a um plano odontológico, isso porque terá que provar pelo menos 3.500 doces por mês. O sinal 5G chegou a São Paulo. A capital paulista é a quinta cidade do país a contar com a nova tecnologia. Mas você sabe quais mudanças essa novidade traz para a sua vida? Vamos ver na reportagem. O 5G já está em algumas cidades do Brasil, mas muita gente nem sabe disso ainda. Não sei. Não tenho muita certeza, né? Uns falam que tem, outros falam que não tem, né? E quando o assunto são as mudanças que a tecnologia vai trazer, aí as dúvidas são ainda maiores. Calma aí. Eu sei, mas é um branco. Não. É mais internet, né? O pessoal só fala 5G, mas o que é? Não sabe. O 5G é a internet móvel de quinta geração, com velocidade bem maior do que a que se tem hoje. E é isso que vai fazer toda a diferença. A velocidade é 20 vezes maior. E o diferencial, qual que é? Que com o 5G a gente consegue deixar vários aparelhos interconectados, né? E funcionando remotamente. Isso a gente não conseguia fazer com o 4G. A especialista ainda afirma que o 5G é muito mais rápido do que o Wi-Fi, que pode estar com dias contados. Então eu acredito que isso vai ser gradativo, né? Esses planos de Wi-Fi, né, hoje que tem uma ampla, né, assim, várias concorrentes, assim, um disputando com o outro, acho que a tendência é acabar com isso mesmo e o pessoal optar pelo 5G. Em termos de velocidade, não tem comparação. A novidade vai transformar rotinas. As pessoas poderão trabalhar remotamente
com um nível de internet superior, né, em termos de imagem, de velocidade, né, isso vai ser um facilitador que a gente já não tinha no 4G. Né? Às vezes você estava lá no 4G, começava a cortar o vídeo, caía a ligação, a lentidão, até para o pessoal que precisa fazer download de vídeos, né, de matérias, também é muito difícil porque fica lá, né, carregando. Então, tudo que a gente precisa de velocidade na entrega, o 5G vai atender a demanda. É o ideal para uma época em que se depende do celular para quase tudo, desde o acesso a bancos, cartões e documentos, até as compras dos mais diversos produtos e serviços. E não para por aí. Até a residência, por exemplo, da gente, hoje tudo é automação, né? Então você pode apagar e acender a luz pelo celular. Com a nova tecnologia, será possível até que um cirurgião realize um procedimento à distância por meio de um robô. Tudo em tempo real. Mas não exatamente agora, pelo menos aqui no Brasil. Apesar da ativação do 5G em algumas cidades, ainda pode levar algum tempo para que a tecnologia funcione de fato em todas as localidades. Isso porque tudo depende da instalação de antenas. Aqui em São Paulo, por exemplo, já foram feitos cerca de 900 pedidos para a instalação desses equipamentos, um número que é superior ao exigido e que indica que logo toda a capital estará coberta, mas ainda não há uma data definida. Mas alguns prédios por aqui já têm o 5G habilitado. Principalmente na região da Paulista, Zona Sul, todos eles já estão com 5G. Então é automático você instalar e o seu telefone automaticamente já muda para essa rede de cobertura. Só que para ter acesso a essa internet móvel mais rápida, é preciso ter um aparelho compatível. A pessoa vai ter que trocar de aparelho. Infelizmente, para poder ser atendido por essa nova tecnologia, vai ter que também pegar um aparelho com uma tecnologia um pouquinho mais avançada. A promessa do mercado é que no futuro próximo os aparelhos com tecnologia 5G fiquem mais em conta, acessíveis a todos. Eu vou ver o custo-benefício depois. O custo pode ser bem variado, mas o benefício já é indiscutível. É enriquecedor, principalmente para o Brasil, né, que eu acredito que é um dos países que cresce cada vez mais nessa área de tecnologia. A cidade de São Paulo é a quinta do país a contar com a nova tecnologia de internet móvel. Antes, o 5G chegou a Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Depois vai a Goiânia, Salvador, Curitiba e Rio de Janeiro. E a previsão é que até o final do ano, todas as capitais já tenham o 5G ativado. Uma enorme cratera surgiu na região do deserto do Atacama, no Chile. As autoridades do país ainda não sabem quais são as causas do fenômeno. De acordo com o Serviço de Geologia e Mineração do Chile, a abertura tem aproximadamente 25 metros de diâmetro. A cratera surgiu bem perto de uma mina, em Tierra Amarilla, na região do deserto do Atacama. O prefeito da região relacionou a abertura do buraco com o serviço de mineração e defendeu a suspensão das atividades até que as causas do fenômeno sejam esclarecidas. A Secretaria de Mineração da região do Atacama foi ao local para inspeção e indicou que até o momento não houveram danos significativos ou feridos em decorrência da abertura. Eles também informaram que continuarão monitorando a situação. 3 anos após o incêndio que devastou a Catedral de Notre-Dame de Paris, a histórica construção recuperou sua cor original graças ao trabalho diário de um exército de artesãos e deve reabrir em abril de 2024. Antes do incêndio, a catedral recebia quase 2 milhões de visitantes por ano, além de realizar 150 concertos. Em 15 de abril de 2019, um gigantesco incêndio atingiu esta obra-prima da arte gótica, provocando o colapso da estrutura da famosa agulha, do relógio e de parte da abóbada, destruída pelas chamas. O enorme buraco deixado no prédio foi substituído por andaimes, que também cobrem as laterais. A restauração de grandes proporções começou com obras que visavam garantir a estabilidade do edifício, incluindo o reforço dos 28 contrafortes.
Após 2 anos suspenso por conta da pandemia, o Festival de Inverno de Bonito, em Mato Grosso do Sul, está de volta. A 21ª edição vai contar com atrações de vários estados. Vamos conferir. O anúncio da programação do festival foi realizado no auditório do Bioparque do Pantanal. Os shows confirmados são Daniel, Major, Gabi Amarantos, Vanessa da Mata e Bandaíra. O festival será realizado de 25 a 28 de agosto. Ele é um festival também que promove a troca de arte, cultura e cidadania. Nós temos desde as tendas da cidadania, trazendo informações de políticas públicas, como a gente tem várias oficinas, workshops, trocas de experiências para a classe artística e para a sociedade em geral. O festival terá atrações de 12 estados e da Argentina. Música, dança, teatro, circo, cinema, oficinas de literatura, artesanato, gastronomia e até moda. A cidade está praticamente lotada, né? Todos os hotéis lotados, existe uma expectativa muito grande da população em viver novamente, né, a arte, cultura, né, e o meio ambiente que proporciona todo o festival. A Cidade Bonito tem 6.500 leitos de hotéis. 80% deles já estão reservados. Eu acredito que o festival aí de 25 a 28 de agosto agora vai fomentar, vai ultrapassar 70%, 80% da capacidade nossa assim, de lotação. Será a 21ª edição do festival, que volta a ser realizado depois de 2 anos suspenso por causa da pandemia. O que a gente tem notado? Todas essas festas tradicionais, a presença muito grande do público. Isso era a vontade, né, que essas pessoas tinham de confraternizar, de ter o entretenimento. Então, não tenho dúvida que do dia 25 a 28 de agosto, nós teremos momentos aí muito emocionantes e de grande projeção cultural. E olha só, um estudo norte-americano mostrou que o chocolate pode fazer bem à saúde do coração. E quanto maior a concentração do cacau, melhor. Só em 2021, o mercado global registrou 980 bilhões de dólares. E não é para menos, difícil encontrar quem não gosta de um chocolate. Os grãos de cacau são cheios de fibras e carregados de fitonutrientes, que são substâncias químicas naturais encontradas nessa planta e que possa existir cerca de 380 tipos diferentes. Entre elas, uma grande classe de compostos, chamado flavonóis, subclasse dos flavonoides, que são compostos bioativos, ou seja, compostos que agem diretamente em uma célula, tecido e organismo vivo. A questão do estudo é saber quantos flavonóis e fitonutrientes você precisa para melhorar a saúde e se o seu chocolate preferido contém o suficiente para isso. O chocolate ao leite normalmente contém cerca de 20% de cacau, mas para possíveis benefícios à saúde tem que ser de pelo menos 70%. Pequenos testes em humanos descobriram que o chocolate amargo, suplementos ou bebidas de cacau padronizados podem reduzir modestamente a pressão arterial e melhorar o colesterol no sangue e a saúde dos vasos sanguíneos em adultos, e ainda que consumir a longo prazo pode ter um risco menor de certas doenças cardiovasculares. O resultado revelou que comer chocolate está associado a um risco menor de doenças cardiovasculares, estimando que uma ingestão média diária de apenas 10 gramas de chocolate estava associada a uma redução de 6% no risco global de doenças cardiovasculares. Mas esses tipos de estimativas se baseiam em estudos observacionais e só podem identificar correlações entre a ingestão de chocolate e a saúde, e não podem provar que o chocolate traz benefícios, já que pode ser diferentes de pessoa para pessoa. A contagem de açúcar, gordura e calorias pode anular quaisquer benefícios do cacau para a saúde, por exemplo. A maior feira para pessoas com deficiência do Brasil aconteceu em São Paulo, com novidades do setor para melhorar a qualidade de vida desse público. Vamos ver. A Caiu, como gosta de ser chamada, tem dificuldades de locomoção. Bom, eu tô aqui nessa cadeira porque eu tenho esclerose múltipla e eu fui diagnosticada há 5 anos e aí, nesse processo de descoberta da doença, né, eu acabei tendo essa hemiparesia, então meu lado esquerdo não funciona por completo
E hoje eu ando com apoio de andador. A designer conta que o andador é grande e pesado e, por isso, dificulta o transporte. Pego Uber praticamente todo dia. E aí, cara, eu chamo a atenção mesmo sem querer chamar, porque eu tenho um raio do andador e eu tenho que falar, moço, tem que caber no carro, né? É mais difícil do que uma cadeira de rodas. E agora, o que a gente faz? Mas é com esse sorrisão no rosto que ela busca maneiras de melhorar a mobilidade. E nesta feira realizada em São Paulo, ela encontrou opções bem interessantes. A Mobility Show é a maior feira para pessoas com deficiência do Brasil, com inovações que proporcionam melhor qualidade de vida para esse público. A gente tem 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência no Brasil. Não é só deficiência física, né? A gente fala em mobilidade, mas é mobilidade no geral. É deficiência física, auditiva, intelectual, visual, múltipla. E o desenho universal traz a mobilidade para a pessoa, né? Então não é só para a pessoa com deficiência. A mobilidade serve para a mulher grávida, para o obeso, para o idoso. Esta cadeira motorizada dobrável seria uma excelente opção para a Caio, que precisa de algo mais compacto e leve na hora de sair de casa. Ela pesa apenas 29 quilos e cabe perfeitamente em qualquer porta-malas. O diferencial dela é que ela abre e fecha automaticamente. As cadeiras que a gente tem concorrente nossa, ela fecha, né? Só que manualmente. A nossa cadeira ela tem um controle remoto que a gente consegue fechar e abrir automaticamente e também conduzir a cadeira através do controle remoto. Essa era uma tecnologia que a gente não tinha aqui no Brasil, é isso? Não, a gente não tinha. A gente tem outros modelos similares, porém não tem um controle remoto e não tem essa condução através do controle remoto, somente através do joystick, né? E olha esse carro adaptado para cadeirantes. É o primeiro veículo acessível desse porte na América Latina. A gente não pensou somente em criar um espaço para colocar a pessoa sentada na cadeira de rodas, como foi feito até então. A gente pensou em criar um ambiente mais próximo possível do ambiente da primeira fileira do veículo, onde a pessoa tem melhor temperatura, visão, conforto, e a gente conseguiu com esse novo projeto. Além desse carro, a gente tem aqui do lado um carrinho adaptado para crianças. É isso mesmo. Ele tem inclusive essa adequação postural aqui, porque a ideia aqui não é só brincar, mas preparar a criança que tem algum tipo de deficiência já para essa questão da mobilidade. A Karina, que é terapeuta ocupacional, vai falar um pouquinho mais sobre ele. Oi, Karina. Tudo bem, gente? A intenção desse carrinho é que a gente personalize de acordo com as necessidades da criança para que ela tenha essa vivência da mobilidade motorizada. Esta outra empresa faz adaptação de triciclos, conforme a necessidade do cliente. Aquele triciclo menor, tá? É produzido pela gente. A gente compra um scooter da Honda, um Honda Elite 125, e a gente tem uma motorização de transformação e transforma ele no triciclo, que atende a categoria de idosos, de pessoas com pouca mobilidade, falta de equilíbrio, o cadeirante, pessoas com amputação, consegue habilitar com esse tipo de triciclo. Mas antes de ter um veículo adaptado, é preciso ter uma habilitação especial. Já habilitamos casos muito severos de pessoas dirigindo só com os pés, tetraamputados. Depois de habilitada, a pessoa com deficiência compra o veículo com isenção de impostos, como IPI e ICMS, o que torna o automóvel até 25% mais barato. E aí o médico do Detran que vai designar qual tipo de carro e veículo a pessoa com deficiência física vai dirigir. O carro adaptado também fica isento de IPVA e do rodízio municipal de veículos, existente em algumas cidades. Os mesmos benefícios valem para a pessoa com deficiência que não quer ou não pode dirigir, mas pretende nomear um condutor. Esse poderia ser o caso da Caio, que até agora tinha receio de dirigir. Mas aqui começou a mudar de ideia. Sim, total. É só adaptar. Tudo é adaptação. Tá tudo certo, tipo, a gente usa o que precisar usar.
Uma nova atração de turismo imersivo está atraindo fãs de todas as idades no Canadá. O mundo da Barbie expõe tudo sobre o universo da boneca, desde a Barbie Dream House até o design de interiores e TV da boneca. Olha só. A exposição da Barbie, que tem colaboração com a fabricante Mattel, estreou dia 22 de julho, perto de Toronto. Além da Casa dos Sonhos, com 3 ambientes diferentes, tem deck, piscina, van campista e estúdio de produção musical. O espaço de 30 mil metros quadrados também conta com várias versões da boneca, admirada por crianças e adultos de todas as idades. Isso absolutamente lembra sua infância. Eles têm coisas diferentes de todas as épocas. Então, toda vez que você vê algo de sua época quando criança, isso o traz de volta à fase em que você estava lá. É fantástico. Eu amo tudo. O mundo da Barbie deve passar ainda pelos Estados Unidos, incluindo Nova York, Chicago, Houston e Los Angeles. A icônica história em quadrinhos e desenho animado argentino Mafalda desembarcou na Cidade do México em uma exposição chamada O Mundo Segundo Mafalda, para alegrar os fãs nostálgicos. A história em quadrinhos apresenta uma garota com cerca de 5 ou 6 anos e explora questões humanas que afetam o meio ambiente através dos olhos da Mafalda, com ironia e humor. A curadora da exposição disse que a personagem dos anos 1960, criada por Quino, cujo nome verdadeiro é Joaquim Salvador, ainda é relevante hoje. O importante desta exposição é manter vivo. Essa exposição é importante para manter viva e apresentar a mensagem e o caráter que Quino nos deu. Talvez ele não esteja conosco, mas nos deixou esse tesouro e temos que cuidar dele e divulgá-lo. Esse é o valor da exposição. Tesouro para cuidá-lo e difundi-lo e fazê-lo próprio. Assim que creio que isso é o valor da exposição. Quino foi capaz de usar a inocência infantil para espalhar críticas contundentes às ditaduras que assolaram a América Latina. O cartoon acabou sendo publicado em várias línguas. A Casa Abierta Monte, no México, que acolhe a mostra, permite que os visitantes percorram para ver as tirinhas, os desenhos animados e os artigos onde a garota exprime a sua visão de mundo. À beira da extinção, a população de tigres selvagens no Nepal quase triplicou desde 2009. Agora existem 355 animais da espécie no país. A Pesquisa Nacional de Tigres e Presas do Nepal de 2022 anunciou aumento de 190% de tigres nos últimos 12 anos. Para chegar nesse resultado, foram percorridos 18.928 quilômetros quadrados, mais de 12% do país, e exigiu 16.811 dias de tempo da equipe de campo. A World Wildlife Fund, uma organização não governamental internacional que atua nas áreas da conservação, investigação e recuperação ambiental dos Estados Unidos, disse que isso representa uma grande vitória para conservacionistas e os tigres, já que cerca de 10 países asiáticos estavam em declínio constante por 2 razões principais: a caça furtiva para o comércio ilegal de animais e a perda de habitat. Nepal realmente se destaca como líder em conservação, especialmente em relação aos tigres, pois em 2010 ficou claro que esses animais deixariam de existir caso nenhuma medida fosse tomada. Os governos de países que abrigam os tigres estabeleceram uma meta de dobrar o número de espécies selvagens até 2022, na Cúpula Internacional de São Petersburgo. O Nepal é o primeiro país a divulgar os números atualizados este ano. Um dos principais pontos fortes de conservação do Nepal é seu foco em corredores de vida selvagem, que são caminhos florestais para ajudar a conectar pedaços fragmentados de habitat dos tigres, além do envolvimento da comunidade em projetos de conservação e de encontrar maneiras de eles coexistirem com os humanos em segurança. As pandas Huanglili e Yandudu comemoraram o primeiro aniversário em um zoológico na região central da França. Olha só. Huanglili se esbaldou na festa para a alegria dos visitantes. A pandinha ganhou um bolo e bambus como guloseimas. As 2 gêmeas, nascidas em 2 de agosto de 2021, são filhas de Yuanzi e Huan, que foram emprestados à França pela China há uma década.
A política de emprestar os animais de Pequim é um agrado a países amigos que ficou conhecida como diplomacia pura. Apesar do caos e do barulho da capital venezuelana, Caracas é uma das cidades com a maior biodiversidade do mundo e um paraíso para os beija-flores. Olha só. O barulho dos carros e ônibus domina Caracas, mas isso não impede que esses beija-flores cheguem ao apartamento de Tomás Fernandes. O chefe de cozinha de 55 anos tem bebedouros em todas as janelas de casa e espera o entardecer para alimentar os pássaros. Caracas é uma cidade privilegiada para aves. No caso dos beija-flores, das 100 espécies que existem na Venezuela, a capital tem 27. Pode até ter umas 30, talvez, mas 27 foram registradas. Os pássaros chegam em bandos nos bebedouros colocados em jardins na capital da Venezuela. O néctar que os beija-flores consomem consiste em água e açúcar. Os entusiastas destas aves têm o cuidado de manter os recipientes sempre limpos e livres de fungos que possam afetar a saúde. Com um metabolismo 77 vezes maior do que de um homem, os beija-flores gastam tanta energia durante o dia que à noite entram em um estado semelhante à hibernação. Alberto Blanco Dávila estuda o comportamento do beija-flor. Ele trabalha no Topotepuy, um jardim privado de 554 hectares, também com diversos bebedouros, cujo uso divide opiniões. Alguns ornitólogos alertam que os recipientes podem mudar os hábitos dos beija-flores e afetar o papel de polinizador, mas, de acordo com Alberto, isso não acontece. O beija-flor pode visitar entre 1.000 e 2.000 flores por dia em uma floresta normal para se alimentar. Este é apenas mais um complemento. Seu papel de polinizador não está sendo comprometido e nem cortado. Continuam polinizando. Eles seguem polinizando. Depois de abrir os lacres de um container que voltou vazio em um navio da Espanha, trabalhadores de um porto do Panamá encontraram uma cachorrinha viva e faminta após uma viagem de 40 dias. Foi assim que Milly chegou ao Panamá em dezembro de 2021. Funcionários do terminal portuário de Manzanillo encontraram esta cachorrinha que estava faminta dentro de um container que havia deixado a Espanha 40 dias antes. Definitivamente é um milagre. Definitivamente é um milagre que a bichinha tenha sobrevivido por tanto tempo. Por isso demos o nome de Milagros. Nós a carinhosamente chamamos de Milly. Como ela veio da Espanha, chamamos de Milly a espanholinha. Depois de ser tratada por veterinários e especialistas, Milly atualmente pesa mais de 12 quilos e suas condições são ótimas. Ele passou 20 dias viajando e depois outros tantos em um pátio onde costumam ser colocados contêineres vazios, sob o calor forte e a chuva do Caribe. Uma das partes do container estava corroída e foi descoberto que havia um pequeno buraco. Acreditamos que ela tenha aberto o buraco com a patinha, por onde às vezes conseguia beber água da chuva. É a única maneira que ela poderia ter sobrevivido. Agora, Milly trabalha ao lado de outros cães no Aeroporto Internacional de Tocumen, na capital, detectando alimentos frescos na bagagem dos passageiros. No caso de Milly, consideramos um sucesso duplo. Do ponto de vista médico, conseguimos salvar e cuidar da saúde do animal, mas também incorporá-la com sucesso na unidade. Ela vai fortalecer nossas fiscalizações e nossa equipe de trabalho de binômios na unidade agropecuária canina. Já é possível vislumbrar uma nova missão para Milly. A cadela está sendo treinada para detectar o caracol gigante africano, uma espécie que pode afetar a agricultura. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!